Hoje a gente vai falar sobre a solicitação de dados para recrutamento, para contratação de empregados, tá? Então, a gente vai trabalhar aí quais os cuidados que a gente precisa ter nesse processo de recrutamento, seleção e contratação. Então, tem aí alguns pontos importantes que a gente vai falar. Então, vamos lá, vamos começar aqui com o nosso conteúdo. Bom dia a todo mundo, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre solicitação de dados para recrutamento e para contratação. Quais cuidados a gente deve tomar, levando em consideração a LGPD. Então, ontem nós conversamos, né, sobre como funciona a LGPD, quais os cuidados, o que a LGPD vem garantir, vem proteger, né, essa questão dos dados pessoais, dos dados da pessoa natural. Então, eu, enquanto empresa, preciso rever os meus processos, adequar as minhas rotinas para que eu esteja em atendimento da LGPD. Então, a gente viu que em algumas situações, a empresa ela está dispensada de colher o consentimento para conseguir agir, né? E para cumprimento de obrigação legal, questões de segurança. Mas quando a gente tem aí um processo de seleção, né, de recrutamento ali, a gente tem uma finalidade especificada, mas a gente vai precisar atender os requisitos do consentimento e da transparência. Então, sobre esse processo que a gente vai falar hoje. Então, antes da gente iniciar um processo seletivo, é importante que a gente se atente para essas questões da LGPD, né? Quais são os pontos que a gente precisa se atentar para poder colher aqueles dados e realizar o nosso processo de recrutamento, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa definir, enquanto empresa, enquanto funcionário, enquanto escritório contábil, né, dono de loja, é o seguinte: como eu vou receber esses candidatos, né? Qual meio eu vou usar? Então, eu posso escolher se eu vou receber os currículos de forma física, né? O currículo ali impresso em papel. Então, eu vou definir quais serão os meus parâmetros de segurança para isso. Ou eu vou usar o meio eletrônico. Então, se eu vou usar o meio eletrônico, a pessoa vai entrar num site, vai carregar o currículo em PDF dela, ou ela vai se cadastrar preenchendo campos específicos. Como que vai ser essa forma? Vai ser em meio digital ou vai ser em meio físico ali do currículo entregue? Então, primeiro a gente precisa definir isso, tá? Qual é o tipo de forma que a gente vai receber, para depois a gente tratar essas outras questões que a gente vai falar agora. A gente precisa definir como será o tratamento desses dados que eu vou receber. Quando eu recebo ali um currículo do funcionário, a gente tem uma série de informações pessoais que são dados que tornam aquela pessoa identificável. Lembra que eu falei que dado pessoal é tudo aquilo que faz uma pessoa ser identificada ou identificável? Então, se a gente tem o nome completo, o endereço, às vezes algum documento, a gente tem ali o contato dela, telefone, e-mail, né, que é a forma que a gente vai comunicar se ela for selecionada para aquela vaga. Então, a gente tem ali dados pessoais, né, dados identificáveis. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, o primeiro passo é, o candidato ele deve autorizar o uso daqueles dados para aquele processo seletivo, né? Então, Ariane, se ele está entregando o currículo, ele já está autorizando. Se ele está cadastrando ali, ele está autorizando. É verdade. Mas aí a gente tem que deixar claro o quê? Lembra que eu falei ontem da transparência e da finalidade? A gente precisa aplicar esses parâmetros. Então, quando a gente fala da finalidade, a gente precisa explicar para aquele candidato qual é a finalidade que ele está entregando aquele currículo ali. Qual é a vaga, qual é a empresa, ou quais são as empresas que terão acesso. Então, se eu tenho lá o meu site da empresa, eu tenho lá o Trabalho Conosco, onde a pessoa se cadastra, eu preciso deixar claro se aquela informação ali, aquele currículo, vai ser utilizado só para essa empresa do site, ou se de repente a gente está falando de um grupo empresarial que vai utilizar daquelas informações. A mesma coisa quando a gente vai se cadastrar num banco de currículo de uma empresa de recrutamento e seleção. Ali precisa estar claro
se eu estou me candidatando para uma vaga específica ou se aquele currículo pode ser usado para qualquer vaga de qualquer empresa. Então, isso precisa ficar especificado, porque o candidato ele pode dizer para a empresa, por exemplo, de recrutamento e seleção, não, eu só quero participar do processo seletivo da empresa X. Então, mesmo que tenham outras empresas com aquele perfil parecido, com aquela vaga parecida, se ele não autorizou o contato para aquelas outras empresas, a empresa de recrutamento e seleção não pode fazer contato. Tá? Então, é importante deixar isso claro para o candidato. Uma outra coisa importante que a gente precisa avisar para essa pessoa que está deixando o currículo com a gente ou cadastrando no nosso site é com relação ao tempo em que aquele currículo vai ser mantido. A LGPD fala sobre isso, que a gente precisa guardar durante o tempo que a gente tem uma finalidade pré-estabelecida. Então, aquele banco de currículo vai ficar ali por 1 ano, aquele currículo no banco, né, de currículo, vai ficar ali por 1 ano? Vai ficar ali por 2 anos? Qual que é o tempo? Então, a gente precisa informar para aquela pessoa o tempo em que aquele currículo pode ser utilizado. Ah, não, só por 6 meses, depois a gente vai fazer o descarte. Então, a pessoa precisa estar ciente disso. Para quais empresas aquele currículo vai ser utilizado, durante quanto tempo ele vai ficar ali até que ele seja descartado, tá? Aí a gente tem, né, 2 vertentes ali. Então, a gente definiu isso. Como vai ser a minha forma de recrutamento? Ah, vai ser assim. Quais os cuidados eu devo me atentar? Preenchimento da vaga, quais empresas vão participar, o tempo que vai ficar ali. Ok. Aí, se o candidato for selecionado, a gente vai levar ele para o caminho do processo admissional, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas e quando o candidato não é selecionado? A gente já explicou essas questões ali antes, né? Mas é importante que a gente tenha o consentimento dele sobre a manutenção desse currículo ali. Então, assim, você não foi selecionado para essa vaga. Você deseja permanecer no nosso banco de currículo para vagas futuras? Para empresas do mesmo grupo ou para empresas em que a gente presta o serviço de recrutamento e seleção? O candidato que vai dizer isso, né? Se ele quer continuar ali para uma próxima oportunidade ou não. Uma outra questão que é imprescindível que fique claro para o candidato é que o currículo dele e aquelas informações são utilizadas estritamente para aquela finalidade, tá? Então, se a gente abriu um processo seletivo, recebeu ali uma série de dados, a gente precisa entender que a finalidade foi cumprida. Processo seletivo X. Só que, como eu falei, ele pode optar por deixar aqueles dados ali para uma próxima oportunidade. Aí entra aquela questão de quanto tempo, né? Por quanto tempo aquela informação pode ficar ali para que aquela pessoa seja contactada. Então, isso você vai definir, né? Se vai ser 6 meses, se vai ser 1 ano, se vai ser 2 anos, e aí você vai comunicar isso no termo de consentimento, tá? Se é para a pessoa, se ela deseja continuar ali para próximas oportunidades durante X período. Tem também uma outra observação com relação ao perfil do candidato. É importante que, quando o currículo fica ali naquela base de currículos para ser contratado numa outra oportunidade, que ele defina o perfil dele. Então, se só tem uma vaga que interessa para ele, seja uma vaga na área financeira, que isso fique claro, que se surgir uma vaga administrativa, ele quer tentar aquela oportunidade? Tem pessoas que vão dizer, sim, administrativo financeiro é bem parecido, eu tenho uma certa experiência, então eu desejo, tanto na área administrativa quanto na área financeira. Ou a pessoa vai dizer, não quero administrativo, eu quero só se for financeiro. Ou se for uma outra vaga, eu só quero se for gerente. Ou eu só quero ser convocado se for analista. Entende? Então, é importante que a pessoa também dê esse tipo de consentimento, porque senão ela fica sendo ali incomodada, né, no sentido de que vagas que não têm muito a ver com o perfil ou com o que ela deseja, né, que tenha esse contato. Então, é importante deixar isso estruturado, né, para quais vagas aquele perfil vai ser contactado, né, para essas outras a gente não vai fazer contato com aquela pessoa. O prazo máximo, já falei,
né, que vai ficar ali disponível. E outra coisa é a possibilidade e a ciência, a pessoa precisa saber que ela pode pedir o cancelamento, a exclusão daquele cadastro a qualquer momento, tá? Então, se a pessoa deixou o currículo dela ali, ela concordou que ficaria ali por até um ano, tá tudo certo. Só que aí ela conseguiu um novo emprego e ela não deseja mais fazer entrevista, ela está satisfeita ali, ela não quer mais ficar sendo contactada para vagas futuras. Então, ela precisa ter a opção de acessar ali aquele cadastro e excluir, tá? E é o que a gente chama de revogar o consentimento. Então, isso precisa estar como uma opção se você utiliza esse tipo de processo seletivo aí para receber os currículos, tá? De recrutamento. Então, a gente tem aí alguns pontos que a gente precisa deixar claro para essa pessoa, para que a gente atenda aí os princípios da LGPD, de transparência, de finalidade e de consentimento. A pessoa que está fornecendo os dados pessoais dela, o candidato, ele precisa dar esse consentimento para a empresa, tá? Para o uso daqueles dados, para o possível compartilhamento com outras empresas do mesmo grupo, ou com outras empresas que fazem ali aquela seleção juntas, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha traçado ali no nosso processo de recrutamento. Aí, a gente falou aqui o que a gente vai fazer, então, com esse banco de currículos. Ariane, mas e se for currículo de papel? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, é importante que a gente cuide desses currículos de papel. Ontem eu falei no exemplo da mãe que encontrou o currículo da filha com uma etiqueta numa bolsa. Então, assim, a gente precisa deixar claro isso, que a gente está recebendo aquele currículo ali, ele vai servir por um processo seletivo e depois de X período ele vai ser descartado, tá? Então, a gente tem que tomar esses mesmos cuidados, como que a gente vai armazenar, depois que a gente vai fazer o descarte daquela informação, né? Fazer descarte não é colocar para papel de rascunho. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí com os dados daqueles currículos, tá? Que são dados pessoais, às vezes dados sensíveis, né? Então, o mesmo cuidado que a gente toma no digital, a gente precisa tomar também quando a gente estiver falando em informações em meio físico, tá? E aí, a gente tem a segunda vertente, né? Que eu falei que a gente tinha dois casos ali. O candidato que não foi não foi contratado, e ali ele tem as opções de deixar aquele currículo para uma próxima oportunidade, e a gente tem o candidato que foi selecionado. Então, quando a gente tem um candidato que foi selecionado, a gente vai passar ele para o processo admissional. E aí, a gente viu na aula de ontem que existem ali no processo admissional dados necessários para a contratação, que são dados pessoais, obviamente, né? A gente precisa de nome, data de nascimento, CPF, PIS, endereço, dependendo da situação. A gente precisa de dados sensíveis dos filhos, a gente precisa ali de nome, data de nascimento, CPF dos filhos menores, né, de 18, 21. Então, a gente envolve outros dados também. Então, aqui, quando a gente fala nos dados para contratação, a gente precisa o quê? Reavaliar. Lembra que eu falei ontem? Que a gente precisa reavaliar quais dados realmente são necessários para que a gente faça aquela admissão, tá? Então, ali naquela ficha admissional que algumas empresas utilizam, tem uma série de documentos que quando a gente para olhar ali com calma, a gente vê que eles não têm necessidade. É por força mesmo do hábito, o campo já estava ali, um dia já foi necessário, então eu vou deixando. Que é, por exemplo, o caso do título de eleitor, do RG, carteira de reservista, né, certificado de reservista. Antes, esses dados eram obrigatórios, então a gente tinha que solicitar. Hoje, a gente não tem mais essa obrigação. A própria carteira de trabalho, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, ela não é mais um documento obrigatório, né? Então, a gente precisa, sim, reavaliar esses documentos e esse nosso processo admissional para a gente adequar ele ao que a gente realmente precisa para que a gente esteja também atendendo a LGPD, tá?
Então, a gente tem aqui quais dados que são realmente necessários. Aqueles que decorrem de uma obrigação legal do controlador. Ontem a gente definiu quem era o controlador, né? Então, nesse caso aqui, o controlador é quem? A empresa, é quem está contratando. Então, quais dados eu preciso para cumprir as obrigações legais ali da minha folha de pagamento? Esses dados eu preciso solicitar. E quais são outros dados que eu preciso também para cumprir os meus requisitos internos? Né? Às vezes eu tenho uma finalidade que não é uma obrigação legal, é uma finalidade para a empresa. Eu dei o exemplo ontem da foto no crachá. E para isso a gente tem outras questões, né? A biometria, lá algumas empresas utilizam ponto por biometria, então isso também é um dado que a gente tem que se atentar, né? Então a gente tem algumas questões aí que a gente precisa rever esses documentos do processo admissional, tá? Então a gente vai lá no artigo 16 da CLT, quando a gente pensa assim, quais são esses dados de obrigação legal? Infelizmente, a gente não tem na legislação uma base dizendo assim, quais são os documentos obrigatórios para a contratação. A gente não tem isso, né? Não tem nenhum artigo que diga quais são os documentos que eu preciso. Então, a gente precisa se atentar para quais são expressos na legislação e quais eu não consigo mandar, por exemplo, uma obrigação acessória sem ele. Né? Então, se tornou uma obrigação se eu não consigo mandar uma obrigação acessória sem aquele dado. Então, voltando lá para o artigo 16 da CLT, foi um artigo que foi alterado recentemente, em 2019, e fala o seguinte, a CTPS terá como identificação única do empregado o número do CPF. Então, isso foi de 2019, quando surgiu a CTPS digital, né, o aplicativo da carteira de trabalho digital. E a carteirinha de papel, aquela lá da capinha azul, ela deixou de ser obrigatória. Na verdade, ela nem é emitida mais. Então, quem tem, tem. Quem não teve, não vai ter mais, né? Porque ela passou a ser um documento digital. E para isso, não precisava de mais um número. Para isso, bastava o quê? O número do CPF. Então, hoje a gente não tem mais esse documento da carteira de trabalho digital, física. A gente foi substituída pela digital, a gente consegue fazer essa admissão pelo número do CPF apenas, né? A pessoa baixa o aplicativo, ela consegue ver a admissão, ela consegue ver as movimentações, vai tudo informado pelo e-social. Quem alimenta a CTPS digital é o e-social. Então, toda vez que a gente faz ali a movimentação pelo e-social, ele leva para a carteira de trabalho digital, né? Então, eu sei que tem alguns casos que as empresas ainda utilizam a carteira digital, ou a carteira meio físico, porque o funcionário às vezes tem dificuldade, né? Às vezes não tem um smartphone, ou tem dificuldade para utilizar isso do digital, então algumas empresas continuam fazendo a anotação ali na CTPS, mas ela já foi dispensada, então a gente não tem essa obrigação, né, de ficar colhendo esse documento e xerocando, nada disso, tá? Então, a gente sabe que não consegue fazer todas as obrigações legais apenas com o CPF, mas a gente tem vários documentos que não precisam mais ser solicitados. Então, antes da LGPD, o empregador, ele sempre teve essa responsabilidade jurídica em relação aos dados fornecidos. Como eu falei na aula de ontem, quando a gente estava falando ali da LGPD para entender ela, não tem nada extraordinariamente novo, né? A gente teve algumas questões que foram mais explicadas, né, e direcionadas, mas a questão da proteção de dados, ela já é garantida pela Constituição e também pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, tá? Então, o empregador, ele tem essa obrigação, essa responsabilidade por esses dados pessoais, respeitando sempre ali o princípio da boa-fé, né? E sujeitando-se à reparação em caso de mau uso, desvio, né? Então, a gente precisa se atentar para isso. Uma outra questão, pessoal, é com relação à guarda de documentos. Tem muitas empresas que têm por hábito ali dentro do seu processo
mesmo fazer a guarda de cópias, cópia de RG, cópia de CPF, cópia de certidão de nascimento, cópia de certidão de casamento, e fica guardando cópias dos empregados. Só que a gente tem uma lei de 68 que já diz que isso não pode ser feito. Então, a gente tem aqui, o artigo 1º fala sobre isso, quando vocês acessarem aqui o slide, vocês vão ver, tá? É a lei 5553 de 68. Então, ele fala que a nenhuma pessoa física, bem como nenhuma pessoa jurídica de direito público ou privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia, tá? Então, a gente não tem esse direito de reter cópia de documento. Ah, Ariane, mas eu preciso da cópia do RG para fazer o plano de saúde, por exemplo. Ah, então você tem uma finalidade. Então, você vai solicitar o quê? O consentimento, tá? Eu preciso ficar com a cópia do RG do meu funcionário? Eu preciso ter um termo de consentimento onde ele me autoriza a manter aquela cópia daquele RG para compartilhar com o plano de saúde que ele optou. Entendem isso, pessoal? A gente tem que se atentar para isso. A gente tem uma série de formulários que precisam ser adaptados. No meu curso, a gente tem todos eles. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Eu não tenho uma obrigação legal que me resguarde de manter cópia de documento, mas eu tenho uma finalidade para isso. Então, o que eu preciso fazer? Solicitar o consentimento do empregado para que eu tenha aquela cópia e que eu compartilhe ela, por exemplo, no meu exemplo aqui, o plano de saúde. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Esse monte de dossiê aí cheio de cópia, devolve. Não tem por que a empresa ter cópia de documento pessoal. Porque a partir do momento em que você lançou aquela informação correta no seu sistema, todas as obrigações legais que você precisa vão sair ali do seu sistema de folha. Então, você não precisa ter cópia de documento se ela não foi lançado corretamente. Concordam? Então, a gente precisa já rever isso. Se guarda cópia de documento, eu preciso para alguma coisa? Não preciso. Então, eu não vou ficar com cópia de nada. Agora, eu preciso para alguma finalidade específica? Ok, termo de consentimento, tá? Vou explicar para o funcionário por que eu preciso, e aí ele vai autorizar que eu tenha aquela cópia e que eu compartilhe ela, se for o caso, com alguma outra empresa. Aí a gente tem, por exemplo, pessoal, lá na ficha de registro, quando a gente vai cadastrar um funcionário, né? A gente tem uma série, um conjunto de dados pessoais ali, tem até alguns dados sensíveis ali também. E aí a gente sabe que um monte daqueles dados já perderam a sua finalidade, né? Com tantas mudanças que a gente teve, a gente já não tem mais a obrigação legal de solicitar determinados documentos. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Passar por uma reestruturação daquela ficha. Né? O que eu não preciso solicitar? Eu vou tirar lá do meu checklist admissional. E no meu sistema de folha, eu vou deixar aquele campo em branco. Tá? Se eu não preciso daquela informação, eu não vou mais solicitar para ficar aumentando o meu risco. Né? Então, quando a gente fala em reduzir a quantidade de dados, a gente não está falando só de diminuir a burocracia, a gente está falando em diminuir o risco no caso de um vazamento. Né? Então, quanto menos dados eu tiver, eu vou reduzir esse meu risco numa eventual exposição desses dados. Tem um modelo de uma ficha de registro e diversos campinhos sinalizados em amarelo, que são dados que eu preciso mesmo preencher, né? Alguns deles ali a gente entende que já não precisa mais, tá? E aí a gente se pergunta, né? E como ficam as obrigações acessórias? Né? A gente tem aí uma série de obrigações acessórias dentro da folha de pagamento. E aí, para algumas delas, a gente precisa de algumas informações. Então, por exemplo, o e-social, né? O e-social, ele é, assim, classicamente um divisor ali de águas, né? Dentro do departamento pessoal. A gente tem o antes do e-social e a gente tem o depois do e-social. E aí, quando o e-social foi implantado,
lá em 2017, né, entrou em vigor em 2018, mas ele está aí desde 2014, gente, era uma infinidade de campos que precisavam ser preenchidos. Quem é aqui da vanguarda do E-Social, como eu, vai lembrar que a gente tinha um campo perguntando se o funcionário tinha casa própria e se aquela casa própria foi comprada com recursos do FGTS. Olha o quão pessoal, o quão particular isso é. E estava lá como um campo do E-Social. E todos os documentos eram obrigatórios, tinha que preencher até a data de emissão. Então, a gente fez todo um movimento na época de implantação do E-Social de solicitar dados pessoais. Então, a gente fez ficha, pediu que todos os funcionários se recadastrassem, que entregasse cópia de algumas coisas. E foi aquela confusão toda. Durante esse processo, alguns pontos foram sendo questionados e, por exemplo, essa coisa da casa própria saiu bem antes do processo de simplificação, né? Em alguma daquelas mudanças ali, eles já tiraram o benditas questões ali da casa própria. E aí, desde essa implantação em 2018 até esse atual processo de simplificação que a gente está passando, né? A gente saiu ali da versão 2.5, veio para a versão 1.0 aí dentro da simplificação, diversos campos foram excluídos do layout. Nessa fase que a gente está, do ano passado, ano retrasado para cá, esses campos que eram obrigatórios, eles permaneceram no layout e eles passaram a ser facultativos. Então, eu podia preencher o RG ou não, eu podia preencher o título de eleitor ou não, mas o campo estava ali. Esse layout novo da simplificação, muitos campos nem existem. Então, eles nem vão ser mais informados no E-Social. Tá? Então, a gente está passando por esse processo agora, ele está entrando em ambiente de teste esse mês, né? E ele tem já o cronograma para que ele já seja, entre no ambiente de produção. E aí a gente tem essa redução drástica ali na quantidade de documentos. Então, o que a gente vai precisar? Reavaliar, tá? Com base nessas informações, desse layout novo de simplificação. Teremos um curso sobre isso, sobre o E-Social, essa fase simplificada. Mas no curso de LGPD, eu passo pelos layouts do E-Social, a gente visita os layouts do E-Social para entender quais documentos eu preciso e quais documentos eu não preciso preencher, tá? Então, o E-Social é um. Aí a gente vai lá no E-Social, por exemplo, o E-Social não usa PIS, então eu não preciso do PIS. Mas aí a gente lembra que tem quem? A CEFIP, que ainda continua obrigatória por conta do FGTS. Então, o que acontece? Eu vou precisar solicitar o PIS, mesmo que ele não esteja lá como documento obrigatório, mesmo que ele não seja necessário para o E-Social, porque eu preciso dele aonde? No CEFIP. Então, a gente precisa mesmo reavaliar item por item para que a gente saiba ali o que eu preciso manter e o que eu não preciso manter, né? Dentro da minha ficha, dentro do meu processo admissional, dentro dos campos que eu vou preencher no meu sistema, a gente precisa rever tudo isso, tá? E é uma simplificação mesmo, tanto dos processos, a gente teve ali um aumento burocrático com o E-Social, né? A gente foi pedindo cada vez mais documento, burocratizando cada vez mais, agora a gente começa a regredir um pouco nisso, né? As questões de segurança, de assinatura, a gente continua precisando, mas a gente já não precisa ficar pedindo tanto documento, entrando ali na vida particular da pessoa, né, para atender o E-Social. Com relação, pessoal, aos formulários, no curso a gente vê muito sobre isso, formulários, quais formulários a gente precisa adequar, e uma coisa que eu sempre falo é que não dá para desburocratizar o DP. Seria lindo a gente ter um DP que faz uma admissão com uma assinatura de do funcionário. Só que a gente não dá para ser assim. Por quê? Porque das poucas formas que a gente tem ali de se resguardar com relação à justiça do trabalho, às reclamatórias trabalhistas, é demonstrando a transparência. Então, se a gente tem um contrato bem redigido, se a gente tem formulários claros e específicos para assinatura, se a gente tem os documentos de consentimento, demonstrando finalidade, demonstrando transparência,
e a gente tem a ciência do funcionário, a assinatura dele, a gente tem ali uma forma de resguardar a empresa, demonstra uma transparência para o funcionário, ele sabe ali o que está sendo feito, por que está sendo solicitado aquilo, quais são as normas daquela empresa, entende? Então, resguarda a empresa, sabe? E aí você demonstra ele, não, mas ele assinou, mas isso estava combinado, o valor era realmente esse, ele deixou a cópia do documento por isso, por isso. Então, é um setor que a gente não consegue desburocratizar com muita facilidade. A gente precisa ter essa assinatura, esses documentos, essa papelada para demonstrar ali a boa-fé, né, a organização. Então, não dá, infelizmente. A gente consegue até reduzir, quando a gente tem um contrato de trabalho muito bem feito, a gente consegue reduzir uma série de outros documentos. Mas se a gente tem um contrato de trabalho super enxuto, padrão sistema ali, eu preciso ter outros documentos que me resguardem. Então, preciso ter autorização de LGPD? Vou ter que ter. Preciso ter de plano de saúde? Preciso ter. De outras situações, ali, um código de conduta, regimento interno. Hoje são documentos que só empresas grandes têm, e é uma pena, porque como isso organiza a empresa, como isso ajuda ali na gestão da empresa, sabe? Quando você deixa claro para aquele funcionário quais são as regras dessa empresa, o que ele pode, o que ele não pode fazer ali dentro, tá? E no curso eu dou até um modelo sobre isso, em formato de videozinho, né? É bem interessante. E são coisas simples. Às vezes a gente pensa, eu preciso ser uma grande empresa para fazer isso? Não, não precisa. Você só precisa estar assessorado para fazer, né? Mas você consegue, na sua empresa pequena, ter isso também, né? Então, são dados muito importantes, são informações muito preciosas, tá? Para a gestão. Então, quem está aqui, ó, que é de RH, né, que é de DP, começa a movimentar essas coisas aí na sua empresa, mesmo que ela seja pequenininha, porque se você cresce organizado, é muito mais fácil do que você crescer desorganizado e depois querer organizar, depois que a sua empresa já está maior. Então, vamos crescer organizado, né? E aí a gente tem ainda dentro dessa questão do processo admissional, a solicitação de consentimento para compartilhamento de dados. Então, se eu preciso compartilhar os dados com plano de saúde, com plano odontológico, com sindicato, com seguro de vida, com ticket de alimentação, com algum convênio que a empresa tenha, com empresas parceiras ou com empresas do mesmo grupo econômico, eu preciso solicitar o quê? Consentimento, tá? Então, é ali um 360 que você tem que fazer dentro da sua empresa. Por isso que eu falei que esse workshop, né, o curso, ele não é só para DP. Porque a gente fala aqui bastante nesse processo, mas a gente tem toda uma questão que se encaixa em qualquer empresa. Então, independente de ter um funcionário ou ter 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, a gente precisa ter essa visão ali da empresa como um todo. Quais são os setores em que eu solicito dados pessoais? Do funcionário, do cliente, do fornecedor, do prestador de serviço. A gente precisa mapear isso para que você consiga resguardar a empresa. Porque não adianta você aplicar a LGPD lindamente com seus funcionários e você tem dados de clientes e aí você não cuida. Entende? Você vai ficar exposto do mesmo jeito, vai poder receber uma multa, né, que ontem eu falei, que chega até a 50 milhões de reais por infração. Então, todos os processos da sua empresa em que há a coleta de dados pessoais precisa passar aí pelo crivo, né, da LGPD para que você esteja seguro, tá? Então, se você tem esse compartilhamento com terceiros, plano de saúde, farmácia, vale transporte, por aí vai, você precisa ter esse consentimento e essa autorização para compartilhamento, tá? Ariane, eu preciso de autorização para compartilhar com o fisco? Não. É um cumprimento de uma obrigação legal. Para fazer uma admissão, você precisa compartilhar os dados daquele funcionário com o governo, né? Para isso, tem aí o E-Social que a gente tem que mandar a admissão um dia antes. Mas se eu vou compartilhar com terceiros que não são decorrentes de uma obrigação legal, eu preciso do consentimento, tá certo? Então, a gente precisa colocar isso no radar para que a gente autorize, para que o funcionário autorize, que a gente tenha ali os formulários para essa validação.
E aí, voltando aqui para o nosso cenário inicial ali, que eu falei quando a gente tem o recrutamento, a gente abre um recrutamento. E aí a gente tem o processo de seleção, a gente falou dos funcionários que são admitidos, né? O que a gente passa ali pelo processo admissional, e os que não são admitidos e ficam ali naquela base de dados por um período de tempo. Então, independente das duas formas, a LGPD, lá no artigo 15, ela fala sobre o término do tratamento dos dados. Então, quando você autoriza um dado, o compartilhamento de um dado seu, o uso de um dado seu por alguma empresa, né, seja você como funcionário ou você como cliente daquela empresa, aquele tratamento de dados não é eterno, ele não é vitalício. Precisa ter um tempo. E esse tempo em que a empresa o controlador vai tratar os seus dados pessoais, ele vai estar... como que a gente vai saber esse tempo? Depende da finalidade. Qual é a finalidade? Então, se a gente tem ali, esse término pode ocorrer se a gente verificar que essa finalidade foi alcançada, tá? Então, eu solicitei os dados para fazer determinada situação. Cumprir aqueles requisitos, eu não preciso mais fazer a manutenção desses dados. Então, eu vou fazer a exclusão ou fazer a devolução, tá? Então, a gente tem que se atentar para isso. Fim do período de tratamento. Foi para tratar durante um tempo, 2 anos, 1 ano, terminou esse prazo, eu também não preciso mais manter esses dados. Eu preciso fazer a comunicação, quando houver a comunicação do titular. Então, o que é isso, né? Se ele deseja encerrar o tratamento daqueles dados, foi o exemplo ali que eu dei com relação ao banco, o currículo no banco de currículos, né? Se eu não quero mais concorrer a nenhuma vaga, eu posso ir lá e encerrar aquele tratamento de dados. E também isso pode acontecer por uma determinação da autoridade nacional, tá? Então, se tiver ali uma violação à LGPD, a ANPD pode solicitar ali que você suspenda o tratamento daqueles dados, certo? E aí, a gente tem uma outra questão no artigo seguinte, que é no artigo 16, que fala sobre a conservação dos dados excepcionalmente, né, após o fim do tratamento. E aí, pessoal, que entra essa questão de nós, empregadores. Por quê? Quando o tratamento dos dados de um funcionário, ele ocorre durante o vínculo laboral, né? Então, do momento em que ele foi admitido até o momento em que ele foi demitido, eu faço o tratamento dos dados dele. Não tem um período especificado para isso. A pessoa pode trabalhar 40 anos na mesma empresa. Então, durante 40 anos, esses dados estão sendo tratados mensalmente, tá? Só que terminou ali os 40 anos, a pessoa trabalhou 40 anos na empresa e aí ela foi desligada ou se desligou ali daquela empresa. Eu simplesmente posso ir lá e deletar aquelas informações? Não posso, porque eu tenho uma obrigação legal a cumprir pós-desligamento, tá? Então, esse é o empregador, ele entra nessas exceções para fazer a manutenção dos dados depois do desligamento, tá? Porque a gente tem uma série de obrigações legais que a gente precisa cumprir quando esse contrato se encerra, não é verdade? Então, a gente fez o desligamento. A gente tem ali e-social para comunicar em 10 dias. A gente tem esse requerimento de seguro-desemprego. A gente tem lá o conectividade para gerar chave de FGTS. A gente tem que fazer CFIP. A gente faz RAIS e DIRF uma vez por ano, né? Então, a gente precisa manter ali aqueles dados por um certo período. Então, lá no nosso termo de consentimento, lá no nosso contrato, termo aditivo do contrato de trabalho, a gente especifica isso, que mesmo após o desligamento, aqueles dados vão continuar em posse do controlador para o cumprimento de obrigações legais, tá? Então, não é o simples fato de demitir, eu posso ir lá e excluir aqueles dados, eu não preciso mais. Infelizmente, não dá para ser assim, a gente precisa daqueles dados ainda por muito tempo, né? E aí, pessoal, esse prazo de guarda dos documentos trabalhistas, eles variam de 2 a 30 anos. Então, no nosso curso, a gente vê cada um desses documentos, especifica, né, quais e quanto tempo a gente precisa guardar, mas varia nisso daí, entre 2 e 30 anos. E, além disso, ainda tem alguns documentos que a legislação fala
que precisa ser guardado por prazo indeterminado. Por quê, pessoal? A gente tem lá o nosso sistema de folha. Todas as informações estão lá? Todas as informações estão lá. Aí, eu faço o meu backup. Lembra que a gente tem que guardar essa informação? Se tiver vazamento, a gente tem uma série de situações. A mesma coisa com os documentos em meio físico. Então, já imaginou que o meu arquivo de folha, um dossiê dos meus funcionários, eu preciso guardar ali por 30 anos. Então, por 30 anos, eu posso guardar isso de qualquer jeito? Não posso guardar de qualquer jeito, né? Eu preciso garantir a segurança desses dados, tá? Então, a gente precisa se atentar tanto para a segurança digital, para a segurança eletrônica, quanto para a segurança física, né? De proteger esse arquivo por tempo aí indeterminado, certo? A gente encerra aqui, pessoal, a aula de hoje. Acho que a gente conseguiu ver aqui essa questão do que fazer, né? De quais cuidados a gente precisa tomar. E aí, é bastante conteúdo, né? Acho que vocês estão percebendo, né? Eu falo sem parar, é bastante conteúdo. Isso, assim, ó, é um pedacinho do que a gente vê no curso e é um pedacinho do que a gente tem na lei inteira.